Olá, turminha. Vamos agora para a nossa aula de matemática, ok? Então, nós saímos da unidade 1, onde nós exploramos sobre classes dos números, né? Nas ordens da dezena, centena, unidade. Então, agora nós iremos ter uma outra aula com um novo assunto. Vocês irão gostar bastante. Então, nós vamos lá para a unidade 2. Então, na unidade 2, nós aprenderemos um pouco mais sobre estatísticas, tá? Estatísticas são dados. Então, ela tem o tema As estatísticas do Brasil em grandes eventos esportivos. Então, nós iremos trabalhar sobre estatística do Brasil em eventos esportivos. Então, nós utilizaremos esses dois dados, ok? Estatísticas do Brasil em grandes eventos esportivos. Vamos falar de culinária? Não. Vamos falar de pessoas que saibam jogar videogame? Não. Eventos esportivos, tá? Então, nós iremos começar com o futebol, certo? Que é paixão nacional. Então, essa tabela, ela traz o quê? Dados sobre o final da Copa do Mundo de 2002. Vocês têm que prestar bem atenção, porque quando a gente trabalha estatísticas, os gráficos geralmente nos trazem dados, tá? Igual lá em geografia que nós estudamos, os mapas nos trazem fontes e dados. E aqui na matemática, as estatísticas nos trazem números e o nome do que nós iremos trabalhar, tá bom? Então, aqui é sobre a área esportiva. Então, será a final da Copa do Mundo de 2002. Então, foi Brasil e Alemanha, certo? O Brasil venceu de 2-0. Ó, o Brasil marcou 2 gols e a Alemanha nada. Chutes a gol. O Brasil tentou 7 e a Alemanha 4. Faltas cometidas. Brasil 19, Alemanha 21. Aí vem impedimentos, cartões amarelos e cartões vermelhos, certo? Então, esses são os dados que a tabela nos traz. Prof, mas de onde saíram esses dados? Ó, a fonte lá embaixo, ó. Foi a FIFA. A FIFA é um órgão que organiza o quê? Todos os eventos esportivos, tá? Então, vamos para a página 39. Por que as tabelas são utilizadas em competições esportivas? Por que vocês acham que a tabela é utilizada? A seleção que fez mais chutes a gol foi a mesma que venceu a partida? Vamos lá ver? Chutes a gol. O Brasil fez 7, a Alemanha 4. Então foi o Brasil que chutou mais a gol e ela venceu a partida, né? Então é um dado que a gente já tem, né? Quantos cartões amarelos houve nessa partida? Vamos ver quantos cartões amarelos houve. 7 mais 5 são quanto? Então vamos somar para descobrir. Não precisamos responder por escrito, mas é para a gente já começar a entender como que funciona os dados estatísticos, tá bom? Então essa dali foi a estatística do jogo, certo? Então agora nós vamos para a página 39. Para a página 40, perdão. Então aqui nós temos o quê? Um texto, tá? E está dizendo assim: o Brasil nas Olimpíadas. Leia o texto a seguir e, a partir das informações apresentadas nele, complete a tabela. Então, eu não vou conseguir completar esta tabela aqui se eu não fizer a leitura detalhada deste textinho aqui, que me traz um monte de dados numéricos. Então, eu vou trazer os dados numéricos do texto para a tabela, tá? Então, aqui está me perguntando, ó, quais são os dados que essa tabela vai oferecer? Participação do Brasil em Jogos Olímpicos. E aí tem modalidade de Jogos Olímpicos, número de participações do Brasil nos Jogos. Modalidades são os tipos, né? Então, eu já posso ver duas modalidades aqui, ó. São jogos de
verão e de inverno. Então, aqui eu já vou dar a resposta da modalidade para vocês. Modalidade de Jogos Olímpicos, verão e inverno. E o número de participações, será que tem? Tem, porque você está me pedindo, né? Ó, eu tenho o número 22 aqui, certo? Tenho o número 8, mas eu vou ter que saber se foi no jogo de verão ou no jogo de inverno. E eu vou descobrir só realizando a leitura e separando esses dados numéricos, tá? Não é difícil. Agora que você já completou a tabela, responda as questões. É mais fácil consultar os dados do texto ou na tabela? Agora eu vou fazer essa perguntinha para vocês. É mais fácil ficar consultando o texto ou consultar esta tabela que já está pronta aqui com os dados? O que vocês acham? Bom, eu, a professora Laura, eu prefiro trabalhar com tabelas de dados, porque na tabela de dados, ela já me traz ali o número no lugar, a quantidade, entendeu? Tudo certinho. Os dados são separados. As tabelas são formas de representação de dados que facilitam a leitura e a comparação de informações pela maneira como são dispostas visualmente. Vocês viram? Fica mais fácil. Os gráficos são representações gráficas e, assim como as tabelas, facilitam a análise e a comparação de dados. Então, eu já tenho um truque para passar para vocês. Participação, olha esse gráfico aqui. Participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos de verão e Jogos Olímpicos de inverno. Olhando assim, ao primeiro modo, o Brasil participou mais de Jogos Olímpicos de verão ou de inverno? De verão. Por quê? Porque a barra dos Jogos Olímpicos de verão, a barra azul, ela é maior e ela vai do 0 ao 22, que são exatamente as 22 vezes que ele participou, certo? Então, o 22 é maior do que o 8, ó. Então, o Brasil participou mais de Jogos de Verão do que dos Jogos Olímpicos de Inverno. O Brasil participou 22 vezes dos Jogos de Verão e apenas 8 vezes dos Jogos de Inverno. Então, eu tenho que saber analisar os dados. Eu vou subir e olhar. Parou no 22, então são 22 vezes. Subir e analisar. Parou no 8, então nos Jogos de Inverno foram 8 vezes. Bem fácil fazer a leitura deste gráfico de barra, né? Olha aqui a fonte, Comitê Olímpico Brasileiro, tá? Agora preste atenção nessa próxima atividade. Observe o gráfico anterior, esse das barras verticais, e depois responda. É mais fácil consultar os dados da tabela ou no gráfico? Eu acho mais no gráfico de torre, né? Não sei vocês. A resposta é pessoal, tá bom? As tabelas, elas variam e as categorias também, tá? E nós vamos fazer a leitura disso também com bastante atenção, porque nos traz informações, ó. Essa tabela que vem da página 43, ela vai falar sobre o Rio de Janeiro na sede dos Jogos Olímpicos de 2016, tá? Então, aqui é uma atividade bacana. Vocês podem ver que o quadro fala sobre o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos em 2016. Tipo de medalha. Olhem aqui, essa coluna aqui vai falar o tipo de medalha. E a próxima coluna vai nos apontar a quantidade de medalhas do Brasil, tá? Então, aqui, ó, a medalha de ouro, o Brasil teve 307. Prata, 307. Bronze, 360. Quantas medalhas o Brasil teve ao todo? Então, nós vamos ter que somar essa fileira aqui e descobrir quantas medalhas, tá? Aqui nós temos, olha só, a quantidade de medalha dos países que foram mais bem classificados nos Jogos Olímpicos de 2016. Então, o país mais bem classificado, aqui essa fileira vai falar dos países,
Essa segunda fileira aqui, ó, ela vai falar do quê? O tipo de medalha, se foi ouro, se foi prata ou se for bronze. E o total de medalhas, quem vai descobrir são vocês. Dos Estados Unidos, ó, 46 medalhas de ouro, 37 de prata e 38 de bronze. E aí está perguntando qual o total de medalhas dos Estados Unidos. Então eu vou ter que efetuar a soma, tá? De todas essas medalhas. E a Grã-Bretanha, a China, a Rússia, a Alemanha, tá? E assim por diante. Então é uma atividade bem legal de fazer. Aqui nós vamos falar das variáveis numéricas com dados agrupados. Como assim com dados agrupados? Com dados que variam entre um número e outro, ó. Aqui de 1 a 100. Então nós vamos ver primeiro, antes de resolver, do que essa tabela está falando. Quantidade de países por número de medalhas de ouro em Jogos Olímpicos de Verão. Essa coluna aqui, quantidade de medalhas de ouro. E aqui, número de países, tá? Agora, faça o que se pede. Vocês vão ter que observar essa tabela aqui, certo? A número 1 está me perguntando: quantos países ganharam mais de 100 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos de Verão? Está perguntando quantos países ganharam mais de 100. Então, se é mais de 100, vamos ver. De 1 a 100. Não, aqui não vai ser, tá? Então, esses 93 países não vão entrar. Porque está perguntando mais de 100. Aqui já vai entrar, ó, 101, 201. Então, aqui eu vou somar somente esses países aqui que ganharam mais de 100 medalhas. Então, eu vou somar esses países para saber qual a resposta aqui. Eu vou fazer a soma desses países aqui, certo? Quantos países ganharam mais de 400 medalhas de ouro? Quantos países? Mais de 400. Então, eu vou analisar esse dado, é bem facinho. Faça uma pesquisa para responder as perguntas a seguir. Qual país tem mais de 400 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos de Verão? E quantas medalhas ele tem? Aí fica a critério de vocês. Se vocês tiverem acesso à internet, vocês podem estar realizando essa atividade número 3. Gráficos pictóricos, tá? Então, são outros tipos de gráficos. Nós já vimos o gráfico na tabela, o gráfico de barras, nós já vimos aqui as tabelas com dados, né? Que fala de um número, que apresenta uma variável e intervalos de números, né? E agora nós vamos ver os pictóricos, tá? Olha aqui, esses são com desenhos, certo? Medalhas que o Brasil conquistou nos Jogos Olímpicos, de 1920 até 2016. Então, aí vocês veem, ó. Como é que eu vou descobrir a quantidade? Medalha de ouro, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, me trouxe o dado, 6 medalhas, né? E assim por diante. Esse tipo de gráfico, que utiliza figuras para representar dados, é conhecido como gráfico pictórico, tá? É um gráfico que traz desenho, certo? De acordo com o gráfico apresentado, responda as questões a seguir. O que cada um dos símbolos a seguir representa no gráfico? O que representa isso daqui? Hein? Isso daqui representa uma medalha de quê? Isso representa uma medalha de quê? E isso uma medalha de quê? Só as cores a gente já sabe, né? Qual é a categoria de medalhas que os brasileiros mais recebem nos Jogos Olímpicos? Vamos lá ver? Quais são? É de ouro, de prata ou de bronze? Qual é a maior torre? Quantas medalhas de ouro o Brasil já conquistou nos Jogos Olímpicos? Então, nós vamos lá ver. Aqui,
nós temos o quê? Um outro gráfico pictórico, ou seja, um gráfico que traz o quê? Desenhos. Aqui nós estamos trabalhando com gotinhas, certo? Podemos encontrar gráficos pictóricos em muitas situações do dia a dia. Veja abaixo um exemplo desse tipo de gráfico. Nele é retratada a quantidade de água gasta para que 1 quilograma de determinado alimento seja produzido e chegue até o consumidor, tá? Então, aqui, a água que não se vê nos alimentos. Então, é a produção dos alimentos, a quantidade de água que precisa, né? O milho, olha aqui, 1.200 litros. A batata, 300 litros. A banana, 800 litros. Laranja, 500 litros. Arroz branco, 2.500. Tomate, 200 litros. Trigo, 1.800. Então, por aqui a gente já tem mais ou menos a noção, né, por quilo, de quanto de água que é utilizado nas plantações para produção, né? Então, você, pela quantidade de gotinhas, você já tem uma noção, né? Olha, qual é a maior quantidade que precisa de água? Qual alimento? É o arroz branco, né? Então, a gente tem que observar aqui. Ó, determine o que cada gota representa no gráfico. Então, como é que eu vou saber como que cada gota representa no gráfico? Aqui deu números quebrados. Por quê? Porque não forma a sequência. Mas eu tenho como saber por aqui, pelo tomate, que deu 4 gotinhas e 200 litros. Então, se aqui deu 4 gotinhas e 200 litros, cada gotinha dessa vale o quê? 50. 50. Ó, 50, 50, 50, 50. 50 mais 50, 100. Mais 50, 150. Mais 50, 200. Então, cada gotinha dessa vale 50. A quantidade de água, então, aqui é 50, tá bom? A gente descobriu porque aqui são 4 gotinhas exatas. Então, nas 4 gotinhas exatas, a gente tem a noção de saber, tá? 50 litros cada uma, porque aqui fechou 200, ó. O tomate nos dá esse dado fechado, certo? Então, qual a quantidade de água de cada gotinha? Cada gotinha vale quanto? Cada gotinha vale 50. 50 litros. Olha aqui, ó. Determine o que cada gota representa no gráfico. Então, aqui eu vou colocar igual, né? A 50 vezes 4. Pode ser 50 vezes 4, vai dar 200, certo? Então, aqui vão dar o quê? 200 litros, certo? Cada gota do gráfico representa quantos litros? 50. Cada gotinha dessa vale 50, tá? Mas aí vocês vão falar, prof, mas da onde que saiu esses 50? Eu não tenho como saber aqui, porque são números quebrados, ó. Ela não completa a fileira, não dá um número exato. Mas aqui, quando a gente bate o olho, que deu 200 litros, eu tenho como saber, porque cada gotinha dessa vale 50 litros. Ó, 50 mais 50, 100. 50, mais 50, 150. Mais 50, 200 litros, certo? Aqui também eu posso fazer de outra forma. Aqui eu tenho 50, 50, 50 e 50, certo? Eu posso fazer 50 vezes 4, né? Ou 50 mais 50 mais 50 mais 50, ok? Então, cada gota do gráfico representa quantos? Cada gotinha daquela? A prof explicou o cálculo. Agora vocês vão completar a legenda do gráfico com o resultado que vocês encontraram, né? Aqui, 50, cada gotinha vale, ó, cada gotinha é igual a 50 litros. Não esqueçam de colocar o L de litros. Olhando apenas para as gotas de água no gráfico pictórico, é possível concluir
qual dos alimentos utiliza mais água na sua produção? Qual é o nome desse alimento? Então, vocês percebam que aqui não está mandando fazer continha nenhuma. Está mandando eu apenas observar a quantidade de gotas. Então, qual é a maior quantidade de gota? Qual é o alimento que necessita mais de água para ser produzido? Então, eu vou olhar onde tem mais gotinhas, né, gente? Bem simples assim. A quantidade de água utilizada na produção da banana é quantas vezes maior que a quantidade utilizada na produção de tomate? Tomate são 200 litros e banana 800 litros. Então, quantas vezes maior é? Tá? Então, nós vamos fazer o cálculo também, que é bem simples. Aqui nós temos gráficos de barras na vertical e agrupados. Na vertical é quando ele está no sentido de uma torre, de um prédio, tá bom? Então, esse gráfico vai falar sobre medalhas brasileiras por esporte nos Jogos Olímpicos de Verão, ok? Por esporte, aqui já entrou o quê? Cada modalidade de esporte. Então, temos o judô, tá? Ó, no judô, o Brasil tem 4 medalhas de ouro. Olhem aqui a legenda. A legenda é igual lá na aula de geografia. Essas cores vão indicar o tipo de medalha. Para o amarelo, ouro, cinza, prata e o marrom, bronze. Certo? Então, o Brasil no judô teve 4 medalhas. 2 de prata e muitas, 14 de bronze. E aí vem natação, basquete, futebol e vôlei de praia. O que representa as barras amarelas e as cinzas e marrons? Então, eu vou colocar. O que representa as barras amarelas? Está aqui na legenda. E a prata representa o quê? Está aqui na legenda. E o bronze, e a marrom representa o quê? Então, é só observação do gráfico para eu responder, tá? Bem simples. Nos gráficos de barras agrupadas, as legendas são fundamentais para a interpretação dos dados, pois possibilitam que a informação seja compreendida. Então, é isso que a prof está falando, ó. A gente tem que ler a legenda para saber, porque senão a gente vai ficar perdido. Número 8. Em qual dessas modalidades esportivas há maior número de medalhas de ouro? Vamos lá ver. Já é onde o gráfico está mais alto. Em qual modalidade que é? No judô, na natação, no basquete, no futebol ou no vôlei de praia? Tá? E em qual há o menor número de medalhas de ouro? É onde o gráfico está menor, baixinho. Qual que é? Então, eu vou fazer a leitura dos dados, tá? Em qual modalidade há o maior número de medalhas de prata? Eu vou lá no gráfico olhar. É onde a tabela estiver, a torre estiver mais alta. Em qual modalidade há o maior número de medalhas de bronze? Eu vou lá olhar no gráfico também, tá bom? Então, por hoje é só. Nós vamos ficar aqui até a página 50, tá? E eu espero as atividades. Essa unidade é bem facinho, tá bom? Um grande abraço e qualquer dúvida podem estar tirando as dúvidas com a prof no WhatsApp. Um grande beijo.